Olá, bem-vindo à comunidade Fruga. Hoje vamos falar da crise financeira e de como começou. Afinal, o que é esta crise financeira? Trata-se de um fiasco financeiro mundial, envolvendo termos que já deve ter ouvido, como hipotecas subprime, obrigações com garantia real, mercados de crédito congelados e swaps de risco de incumprimento. Quem ficou afetado? Todos nós. Como aconteceu? Aqui vai. Esta crise financeira interligou dois grupos de pessoas, os proprietários de imóveis e os investidores. Os proprietários de imóveis representam as suas hipotecas e os investidores representam o seu dinheiro. Estas hipotecas representam casas e este dinheiro representa grandes instituições, como fundos de pensões, seguradoras, fundos soberanos, etc. Estes dois grupos são interligados pelo sistema financeiro através de bancos e corretores, mais conhecidos pelo nome da sua rua onde ficam os seus escritórios, Wall Street. Embora possa não parecer, estes bancos em Wall Street estão intimamente ligados com estes proprietários de casas. Mas para entendermos melhor, vamos começar pelo princípio. Anos atrás, os investidores estavam sentados na sua pilha de dinheiro à procura de um bom investimento para ganharem ainda mais dinheiro. Tradicionalmente, na América, eles iam à Reserva Federal comprar obrigações do Tesouro, consideradas um bom investimento e o mais seguro. Mas em setembro de 2001, a Reserva Federal americana resolve reduzir as taxas de juros para apenas 1%. Queriam manter a economia forte, mas 1% de retorno no investimento é muito barato para os nossos investidores. Por outro lado, isso leva os bancos em Wall Street a conseguirem empréstimos da Reserva Federal por apenas 1%. Depois houve também ofertas de dinheiro barato vindas do Japão, da China e do Médio Oriente. Isto criou uma abundância de dinheiro barato e fácil para os bancos, levando-os a ficarem obcecados com alavancagem. Alavancagem é pedir dinheiro emprestado para amplificar os resultados de um negócio. É assim que funciona num negócio normal. O José começa por comprar um produto por $10.000. De seguida, vende este produto a Maria por $11.000 e obtém, com isto, um lucro de $1.000. Um bom negócio. Mas, utilizando a alavancagem, o banqueiro Fernandes, com os mesmos $10.000, iria pedir emprestado mais $990.000, para assim conseguir, no total, $1 milhão. Com este dinheiro, ele consegue comprar 100 unidades do mesmo produto. Claro que vai vendê-las e com a venda consegue $1.100.000. De seguida, ele tem que pagar o seu empréstimo de $990.000, acrescidos de $10.000 de juros. Claro que o banqueiro Fernandes ainda fica com um lucro de $90.000, enquanto o José apenas conseguiu um lucro de $1.000. Esta é uma das formas mais importantes que os bancos utilizam para fazer os seus lucros. Em Wall Street, obtêm toneladas de empréstimos para fazer grandes negócios. Assim conseguem ficar tremendamente alavancados e imensamente ricos, mesmo depois de pagarem os empréstimos de volta. É claro que os investidores veem isto e querem participar com Wall Street e ganhar lucros também. Isto dá a Wall Street uma grande ideia. É possível interligar os investidores aos proprietários através das suas hipotecas. É assim que funciona. A família Ferreira quer uma casa nova. Eles então começam a poupar para dar uma entrada. E assim de seguida contactam o seu gestor bancário para pedir um empréstimo. Se o banco aceitar, faz-lhes uma hipoteca. Para a família Ferreira, isto significa que se tornaram proprietários de um imóvel. O que é ótimo para eles, porque os preços das casas têm vindo a subir desde sempre. Tudo funciona bem. Um dia, o banco recebe uma chamada de um banqueiro de investimentos. Este quer comprar a hipoteca e o banco vende-a por uma boa comissão. O banqueiro de investimentos então decide pedir emprestados $milhões, para assim poder comprar centenas de hipotecas adicionais. De seguida ele agrupa-as numa linda caixa. Isto significa que, em cada mês, ele recebe os pagamentos de todas estas famílias. E aqui é que começa toda a magia e os truques financeiros dos bancos de investimentos. Mas, na verdade, eles apenas cortam a sua caixa de hipotecas em 3 fatias distintas. As hipotecas seguras, as normais e as arriscadas. Voltam a empacotar tudo dentro da mesma caixa e agora chamam-lhes obrigações com garantia real. Estas obrigações funcionam como 3 tabuleiros em cascata.
Quando o dinheiro entra, enche o primeiro tabuleiro e depois transborda para o do meio, e o que sobra chega finalmente ao último tabuleiro. O dinheiro vem dos proprietários a pagarem as suas hipotecas. Se alguns proprietários não pagam por falência, menos dinheiro entra e o último tabuleiro pode até não ficar cheio. É isto que torna o tabuleiro do fundo o mais arriscado e o de cima o mais seguro. Para compensar o maior risco do tabuleiro inferior, este recebe uma taxa de retorno maior, enquanto o tabuleiro superior recebe uma menor, mas mesmo assim boa. Para tornar o tabuleiro superior ainda mais seguro, os bancos de investimento vão fazer um seguro especial chamado swap de risco de incumprimento. Tudo isto é feito somente para que as agências de rating coloquem o seu selo de investimento seguro AAA no tabuleiro do topo e assim torná-lo o mais seguro que existe no mercado. O tabuleiro do meio ainda recebe uma boa classificação BBB. O tabuleiro do fundo nem sequer é avaliado. Por causa da classificação AAA, o banco de investimento pode vender esta fatia aos investidores que só querem investimentos seguros. Vende a fatia normal aos outros banqueiros e a fatia arriscada é vendida a investidores de risco. Mas o banco de investimento faz milhões com este negócio. De seguida paga os seus empréstimos e finalmente os nossos investidores encontram um bom investimento para o seu dinheiro, muito melhor que o 1% das obrigações do Tesouro. Ficam tão contentes que querem mais obrigações com fatias de garantia real. De modo que o banco de investimento telefona ao banco comercial a pedir mais hipotecas. Mas o gestor de créditos já não consegue encontrar ninguém que satisfaça os critérios para as hipotecas. É então que o banco comercial tem mais uma bela ideia. Quando os compradores deixam de pagar a sua hipoteca, o banco fica com a casa. E as casas estão sempre a crescer em valor. Por isso, os bancos estão sempre cobertos do seu risco. É assim que eles decidem começar a procurar hipotecas ainda mais arriscadas, sem exigirem uma entrada, nem comprovativos de rendimento ou de qualquer outra garantia. Assim, em vez de emprestar a proprietários responsáveis, os bancos começam a emprestar a alguns proprietários, digamos que menos responsáveis. É aqui que começa o chamado ponto de não retorno. Como sempre, uma hipoteca conecta uma família ao banco comercial. A família começa por comprar uma casa maior. O banco comercial vende a sua hipoteca ao banco de investimento, que por sua vez a transforma numa obrigação de garantia real. Esta é depois vendida em fatias aos investidores. Na verdade, este sistema funciona muito bem para todos os envolvidos. Claro que o banco comercial deixa de se preocupar. A partir do momento em que a hipoteca é vendida, deixa de ser um problema seu se os proprietários a deixarem de pagar. Na verdade, ele vendeu o risco ao banco de investimento e ganhou milhões com isso. Mas estão todos a brincar com uma bomba relógio. Não surpreende que estes novos proprietários deixem de pagar as suas hipotecas, que agora pertencem ao banco de investimento. Isto significa que um dos seus pagamentos mensais transformou-se numa casa devido à falência do proprietário. Nada de especial, coloca-se à venda no mercado. Mas mais e mais dos seus pagamentos mensais transformam-se em casas, e agora há tantas casas à venda no mercado que existe mais oferta que procura. Logo, os preços da habitação já não sobem, começam todos a cair. Isto cria um problema interessante para os proprietários que não faliram e ainda estão a pagar as suas hipotecas. Como todas as casas vizinhas vão para o mercado, o valor da sua começa a descer. E ele questiona-se porque está a pagar uma hipoteca de $300 mil sobre uma casa que agora vale apenas $90 mil. Muitos deles decidem não faz sentido nenhum fazer isto. As falências aumentam e os preços das casas caem a pique. Agora, o banco de investimento basicamente tem uma caixa de casas sem valor. Ainda telefona ao investidor e tenta vender a sua obrigação de garantia real, mas os investidores dizem não, obrigada. Já não estamos interessados. A verdade é que eles já sabem que o fluxo de dinheiro não chega agora a uma pinga. O banqueiro ainda tenta vender a todo custo, mas ninguém está interessado em comprar a sua bomba. Ele entra em pânico. Pediu emprestados milhões de dólares para comprar esta bomba e agora não consegue pagar de volta. Mas ele não é o único. Os próprios investidores já tinham comprado milhares destas bombas.
O banco comercial ainda tenta vender mais hipotecas, mas o banco de investimento também já não está interessado. E é assim que todo o sistema financeiro fica congelado. As coisas ficam realmente pretas. E é neste ponto que começam a surgir todas as falências. E a nossa história podia terminar aqui. Mas lembram-se do nosso investidor? Ele ainda vai pegar no telefone para ligar a uma das famílias que conseguiu sobreviver e vai-lhes dar a boa notícia. Agora, o vosso investimento já não vale absolutamente nada. Bem-vindo à mais recente crise financeira.